hotel para mim, o Hotel Pérgamo. Quem aqui lembra dos English Services que a gente tinha aqui? Era incrível, amém? Então hoje vamos para a Palavra de Deus, amém? Vamos estudar a Bíblia. E eu queria compartilhar algo que aconteceu com vocês, comigo essa semana. Então, essa semana eu fui para casa da minha avózinha, que ela mora aqui em São Paulo. E a minha avózinha, ela é a única que eu realmente tive um relacionamento com ela. Porque a minha outra avó, ela morreu quando eu era muito novo. Meu outro avô morreu quando meu pai era novo. E meu outro avô, eu também não cheguei a conhecer ele também, porque ele faleceu quando meu pai também, quando minha mãe era nova. Eu tive um relacionamento com uma avó de verdade, que ela está viva até hoje. Ela tem 90 anos de idade, olha isso. E a gente já foi para vários lugares juntos, já dormi na casa dela, já dormi no apartamento dela. E ela é uma pessoa muito especial para mim, não? Porque a gente construiu memória juntos, eu e a minha avó Amália, mãe do meu pai. E ela chegou até a ir para o culto já, olha isso que incrível. Chegou a estudar a Bíblia já com a Linda, eu lembro disso. E eu fui para lá essa semana, na casa dela, porque ela quebrou o pé. E aí eu e meu pai, a gente foi lá para levar ela para o hospital. Ela já é uma senhora, então para ela fica mais fácil quebrar o pé, ainda que o Edu também já tenha quebrado o pé. Mas é algo que acontece com pessoas de mais idade, né, Edu? E quando eu cheguei lá para falar com a minha avó, ela chegou para mim e falou: "Nossa, quem é você?" Aí eu achei que é porque eu estava de máscara, né? Aí eu tirei a máscara. "Sou eu, vó, o Lucas, seu neto." E ela falou: eu não conheço você. A partir nessas últimas semanas, minha avó tem perdido um pouco a memória dela. E como eu me senti como se todas as nossas memórias que a gente passou junto, elas sumissem. Porque ela não lembrava mais de tudo que a gente passou junto. Ela não me conhecia mais como neto. Meu pai estava lá, meu pai falou: é o meu filho, Amália. E ela não se lembrava de mim. Isso me fez refletir muito. Porque imagina isso, imagina você, eu, quando morrermos e chegarmos aos céus. E Deus chegar para a gente e falar: quem é você? E você chegar para Deus: sou eu, Deus, que tive meus tempos com o Senhor todos os dias. A gente caminhou junto, Deus. A gente fez tantas coisas juntos, eu orava ao Senhor. E Deus não te reconhecer. E falar: eu não te conheço. O título da aula hoje é Conheça para ser conhecido, amém? Estão comigo? Vamos estudar a palavra de Deus. Eu vou começar com uma oração, amém? Pai amado Deus, muito obrigado, Deus, por estar aqui no meu habitat natural, aqui na região oeste. Amo muito essa igreja, Pai. Amo muito poder estar aqui nesse hotel, que tenho várias memórias incríveis aqui nesse hotel, Deus. E Deus, por favor, nos encha com Teu Espírito Santo agora, Pai, por favor. Nós queremos ser conhecidos pelo Senhor um dia, Pai. Então, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nos dar as instruções, Deus, de como podemos ser conhecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Então, nos meus tempos com Deus, eu tenho lido muito sobre reis. Eu tenho lido 1ª e 2ª Reis. E vamos para uma escritura. Em 2ª Reis, capítulo 3. Estão comigo? Esse é o meu último culto na região oeste. Porque eu vou para o Rio de Janeiro, amém? Por causa da universidade. Em 2ª Reis, capítulo 3. O contexto da escritura é que Josafá, mais o rei de Israel, mais um outro rei, 3 reis, se juntam para derrotar o rei de Moabe. E eles estavam pensando, qual é a melhor cidade que a gente pode começar a atacar aqui? E eles pensam, bom, a gente não sabe, mas vamos chamar alguém que poderia saber. E eles chamam Eliseu, que é um profeta. Olha só no versículo 12. Diz o seguinte: Josafá, que era um dos 3 reis, prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Uau! Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Muito interessante a escritura, porque a palavra de Deus
estava com Eliseu. E por isso ele foi chamado para ajudar os 3 reis, para aconselhar os 3 reis. Eu quero saber algo aqui de vocês hoje. Vocês estão com a palavra de Deus no coração de vocês? Vamos saber se estão com a palavra de Deus, amém? Vamos falar um pouco sobre a Bíblia. Quais foram os primeiros seres humanos criados por Deus? Adão e Eva. Perfeito. Muito bom, você é muito inteligente, Heitor. Parabéns. Depois de Adão e Eva, tem uma grande genealogia, tem aquela profecia incrível. Adão e Eva tem Caim, Abel, tem Sete. E de Sete que vem a genealogia até um grande homem. Que homem é esse? Noé, boa. Jesus também, acho que a genealogia de Adão é para todos nós hoje, né? Mas Noé foi um grande homem durante o dilúvio, amém? Que foi usado por Deus. Depois de Noé vem um grande homem na Bíblia também. Abraão, muito bom. Casou com Sara. Abraão que liderou o povo de Israel por um tempo. Abraão que foi chamado para sair da terra dele, olha isso. Abraão, para os judeus, é conhecido como o pai da fé. Por quê? Porque a fé dele foi testada. Olha que incrível. Então, Abraão foi testado a sacrificar seu filho. Abraão foi testado a sair da sua terra natal. E Abraão teve um filho. Que filho foi esse? Isaac. Abraão teve outros filhos também. Teve Ismael. Mas teve Isaac. E de Isaac, quem veio depois? Jacó e Esaú. Olha que incrível. Estamos com a palavra de Deus aqui hoje, amém? Jacó e Esaú. E Esaú, ele vende o direito dele de filho primogênito por uma sopa de lentilhas. Olha isso. Um ensopado de lentilhas, né? Nem sei a diferença de uma sopa e um ensopado. Mas olha isso, que loucura. E Jacó, não sei se vocês sabem disso, mas é uma curiosidade. Jacó, ele era um patriarca que ele era analfabeto. Olha que interessante. Ele amava... Por que isso? Porque ele amava Raquel e não Lia. Por isso ele era analfabeto. Perdão, eu fui meio machola aqui agora. Mas olha só que legal, depois de Jacó tem muitos filhos, não? 12 filhos, que se tornaram depois as 12 tribos de Israel. Mas um filho se destaca, quem é esse filho? José, que é vendido como escravo. E depois o povo de Deus fica 400 anos no Egito. Uau! Até que um homem é inspirado por Deus para liderar o povo fora do Egito. Moisés. E Moisés, ele treina um outro homem, Josué. E algo diferente é que Josué, ele não treinou alguém para substituir ele. E por conta disso, teve um período sombrio com o povo de Israel. A época dos juízes. Então, os juízes, pessoas se levantavam em determinadas regiões de Israel e começavam a liderar localmente. Não era algo unificado. Então, a gente tem Gideão, a gente tem Débora, a gente tem Sansão, que se levantam como líderes. Algo interessante é que, olha que incrível, hoje nós fazemos parte do reino de Deus. Do movimento de Deus que é unificado, amém? Eu imagino, talvez nessa época sombria, se a gente passasse por isso hoje, é como se algum líder se levantar em Londres, liderar os discípulos lá, mas isso não se espalhar pelo mundo. Mas olha que incrível, hoje nós temos um reino de Deus unificado. E na época desses juízes, aparece um profeta, que é usado por Deus, para levantar um rei, amém? E unificar o povo de Deus. Quem é esse profeta? Samuel, que levanta Saul, exatamente, que foi usado por Deus. Mas ele desviou o coração dele. E Samuel se achou na necessidade de levantar um outro líder, que é Davi. Amém? E Davi teve filhos. Quem é o filho que continua a liderança de Davi no povo? Salomão, e é Salomão que vamos estudar hoje, amém? Espero que vocês tenham gostado dessa recapitulação, amém? Isso me inspira. Me inspira, a palavra de Deus me inspira, amém? Vamos lá então. Interessante, porque o título da pregação é Conheça para ser conhecido. Hoje vamos estudar sobre a época dos reis. Vamos estudar sobre Salomão e vamos estudar um pouco sobre o rei Acabe, amém? Interessante porque para a gente conhecer a Deus, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. E um outro ponto é para a gente ser reconhecido por Deus. Vamos abrir uma escritura que está em 1 Coríntios e a gente já volta para Reis.
Como Deus pode nos conhecer hoje? Talvez essa é uma ótima pergunta, não? Como que Deus, quando chegarmos aos céus, como que Deus vai falar, ok, eu conheço esse cara? 1 Coríntios 8, versículo 3, a Bíblia diz. Olha que incrível. Quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Como podemos ser conhecidos por Deus? Quando a gente ama a Deus. O que é amar a Deus? É obedecer às Escrituras. Em 1 João 5, você pode dar depois, diz que amar a Deus é obedecer os mandamentos de Deus. Amém? Assim que Deus vai conhecer a gente. Mas algo interessante, como nós podemos conhecer a Deus? É uma outra pergunta. Vamos lá para 1 João 4. Será que hoje você realmente conhece a Deus? Vamos lá, 1 João 4. Versículo 8. A Bíblia diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uau! Para a gente ser reconhecido por Deus, a gente precisa amar. O que amar? Obedecer os mandamentos. Para a gente conhecer a Deus, o que a gente precisa fazer? Amar. Que é obedecer os mandamentos. Então, no final das contas, se a gente obedece a palavra de Deus, a gente vai ser conhecido e reconhecido por Deus. Estão comigo? É isso. Eu posso sair daqui. Cara, é só obedecer a palavra de Deus, amém? Mas vamos ver 2 pontos na Bíblia hoje, amém? Vamos para o ponto número 1, vamos ver 2 pontos. Sabedoria para obedecer a palavra de Deus. Segundo ponto, coragem para obedecer a palavra de Deus, amém? Eu, quando era criança, eu não obedecia meus pais. Você pode perguntar para minha mãe. Não obedecia, na minha adolescência, não obedecia a lideranças também. Pra vocês terem ideia, eu era tão desobediente que lembro que tinha uma babá que cuidava de mim. Exato, porque ela se demitiu. E a justificativa dela ter se demitido para minha mãe foi: esse menino está endemoniado. Ela era bem religiosa, né? Mas eu lembro que ela tinha um porquê de ter falado isso também, né? Ainda que minha mãe tenha tomado as minhas dores. Mas eu lembro de eu chegar no quarto, ela estava passando roupa no meu quarto, sentada na minha cama. E eu já fiquei, mano, por que ela está passando roupa no meu quarto? Porque ela não pode fazer isso na cozinha. Mas eu era criança, eu não tive uma conversa madura com ela. Eu não cheguei a falar com ela. E o que eu fiz? Eu apaguei a luz do quarto. Eu fui para debaixo da cama. Eu peguei no pé dela e fiquei... E aí, no dia seguinte, ela se demitiu. Por isso que a gente precisa de sabedoria para obedecer a palavra de Deus, amém? Vamos para 1 Reis, capítulo 3, estudar um pouco sobre Salomão. Olha isso, eu não obedecia. Mas será que hoje nós temos obedecido a palavra de Deus? É uma pergunta. Você que está nos visitando hoje, será que hoje você tem obedecido a palavra de Deus? Será que hoje você pode ter a certeza, eu obedeço a palavra de Deus? Para ter certeza, eu quero convidar todos nós a estudarmos a Bíblia. Amém? Para saber o que Deus quer de nós. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. 1 Reis 3, 7 diz o seguinte, até o 9. Deixa eu baixar isso aqui. Agora, Senhor... Opa, é aqui mesmo, né? Eu estou em 2 Reis. Tá, eu li certo porque está no celular aqui, mas eu li errado na Bíblia. 1 Reis 3, 7 diz: Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Imagina Salomão aqui, ele não sabia o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste. Um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo?
Então Salomão, ele está falando com Deus. E Salomão, ele pede por discernimento para saber como liderar o povo de Deus. Mas é um discernimento de distinguir o bem e o mal, o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Não sei se vocês sabem, mas 1 e 2 Samuel conta um pouco sobre Davi e Saul, e 1 e 2 Reis sobre os outros reis que sucederam. Mas é interessante que em Crônicas, em 1 e 2 Crônicas, resume todo o 1 e 2 Samuel e todo o 1 e 2 Reis. E a gente pode comparar essa passagem aqui, quando Salomão ora a Deus e pede por discernimento a Deus, com o que está em Crônicas. Em Crônicas diz que Salomão pediu por sabedoria a Deus. Logo, a gente pode tirar um ponto aqui. Sabedoria é você saber distinguir o que é certo do que é errado. Eu lembro que meu pai sempre falou para mim, Lucas, você vê muitas coisas preto no branco. Você não consegue enxergar o cinza. Porque, querendo ou não, cada situação que a gente passa por coisas que são boas e coisas que são ruins. E muitas vezes elas estão entrelaçadas umas nas outras. Então, sabedoria é você saber distinguir o que é bom e o que é ruim. Estão comigo? Mas tem algo específico da sabedoria de Salomão que me inspirou muito quando eu li no meu tempo com Deus. E é o que eu queria compartilhar aqui. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 4 agora. Versículo 7. 1 Reis 4, 7 diz, Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Uau! Olha a organização de Salomão. A sabedoria está entrelaçada com organização. Deus, ele é um Deus organizado. Deus dividiu o povo dele em 12 tribos. Aqui Salomão divide em 12 governadores. Jesus tinha 12 discípulos, era algo muito bem estruturado. Mas tem uma mulher na Bíblia que ela percebe isso. E ela vai falar com Salomão. Vamos lá para 2 Reis, 1 Reis, capítulo 10. Diz, versículo 4. 1 Reis 10, 4. Vendo toda a sabedoria que Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então a rainha de Sabá, ela pôde perceber a organização de Salomão. Isso é uma vertente do que a gente chama de sabedoria. Vendo a sabedoria que Salomão, ela se impressionou com o quê? Com os detalhes. Cada trabalhador era uniformizado. Olha que incrível. Imagina se cada um de nós aqui estivéssemos uniformizados agora. Imagina a organização que tinha. Então, organização é algo muito importante. Por quê? Porque a gente vai ter uma conferência, amém? Então, a conferência vai ser incrível. Eu estou muito animado para a conferência. Mas algo que eu queria chamar todos nós a termos para a conferência é organização. Eu lembro no culto de homens que o Machola deu os avisos. E o Machola falou, galera, vamos ocupar as nossas agendas da conferência. Com cada detalhe, vamos marcar tempos para a conferência. Mas eu me perguntei, será que eu tenho primeiro uma agenda para a conferência? Será que nós hoje temos uma agenda para a conferência? Será que temos um planejamento, uma organização em que podemos colocar tempos ali? Eu quero encorajar todos a termos uma agenda, amém, para a conferência. Não só nessa área, mas organização também na área de casa. Isso é algo que eu tenho aprendido muito na Rap. A ser mais organizado, amém? E eu quero encorajar todos nós, você que é da Rap agora. Eu quero falar exatamente com você. Nós temos um quadro na Rap, não sei se já passou por lá e viu, que tem imãs de cada semana. E alguns irmãos não têm os imãs na semana. Então eu quero animar todos, animar a mim também, para termos os imãs lá, amém? Eu vou confessar, eu já deixei de colocar um imã na semana que eu tinha que fazer algo na Rap. Mas eu me arrependi, amém?
Eu quero chamar todos nós a nos arrependermos, a sermos excelentes, organizados com tudo que fazemos. Estão comigo? Amém. Sabedoria está interligado com organização. Algo interessante é que, para obedecer a Bíblia, a gente precisa ser organizado. A gente precisa dedicar um tempo para termos tempos com Deus. De manhã. Será que hoje, por ser... Muitas vezes eu já pensei isso como um jovem discípulo. Acredito que talvez alguns já pensaram isso. Vai ter culto de domingo. Então, eu não preciso ter meu tempo com Deus hoje. Mas não. Nós precisamos ser organizados, irmãos, com os nossos tempos com Deus. Amém? Organizados com Deus. Por quê? Porque é para Deus. Amém? Isso é obedecer a palavra de Deus. Então, sabedoria para obedecer a palavra de Deus. Segundo ponto, coragem, amém, para obedecer a palavra de Deus. Vamos aprender com outro rei aqui. Em 1 Reis 21. 1 Reis 21, versículo 1. Isso vale para rap das irmãs também. Ainda que elas são bem mais organizadas. Amém. 1 Reis 21, versículo 1 diz: Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe. Acabe foi um rei muito incrédulo. Rei de Samaria. Samaria havia povo de Deus em Samaria. Os judeus, ainda que estava separado. Versículo 2. Acabe tinha dito a quem? Nabote: Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Então, Acabe estava louco para ter uma vinha aqui. Ele chega para alguém aleatório, chamado Nabote, e fala: você tem uma vinha que está do lado do meu palácio. Eu quero a sua vinha e eu estou disposto a dar algo até maior. É mais pela localização da vinha. É algo que até faz sentido. Vamos continuar lendo, versículo 3. Nabote, contudo, respondeu: Senhor que me livre, cruz credo, de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: Não te darei a herança dos meus pais. Ele deitou na cama, virou o rosto para a parede e se recusou a comer. Tadinho. Eu já fiz isso como criança também. Talvez eu faça isso até hoje em dia. Não. Mas olha que incrível a escritura. Aqui a gente pode perceber o quão Acabe era mimado. O quão Acabe era covarde. Acabe vê um problema, que para ele era um problema, ele queria ter uma vinha, e ao invés de enfrentar o problema, ele foge. E ele se isola. Mas tem alguém que vai enfrentar o problema para ele. Essa pessoa é a esposa dele. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 5. Sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou: Por que você está aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: Porque eu disse a Nabote de Jezreel: Venda minha sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha no lugar dela. Mas ele disse: Não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma. Anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Vamos continuar lendo. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nela o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Vamos pular aqui, no versículo 11, diz: As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara, nas cartas que ele tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se no local destacado do meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso,
o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel. Nabote foi apedrejado e morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Uau! Acabe não era um rei corajoso, mas a mulher dele era corajosa, Jezabel. Algo interessante, a palavra coragem, ela vem de firmeza de espírito, para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Isso é interessante, porque com Deus, para sermos conhecidos por Deus, para conhecermos o plano de Deus, nós precisamos o quê? De coragem, para poder praticar os planos de Deus, para poder obedecer a palavra de Deus. Vocês estão comigo? E para sonhar os sonhos de Deus, nós precisamos saber o que Deus quer. Algo interessante, hoje, de manhã, eu perguntei para 3 pessoas que eu estive muito próximo aqui, nesse meu tempo que eu fiquei na região oeste, que foi do Yuri, Heitor e o Douglas Novaes. E eu perguntei para eles, Douglas, qual era o seu sonho? Pelo que você lutava? Pelo que você tinha coragem antes de ser um discípulo? E o Douglas falou o seguinte, o Douglas disse que ele queria ter dinheiro. Era por isso que ele lutava. E eu falei, ok, qual é o seu sonho agora como um discípulo? E o Douglas falou, eu quero ter dinheiro também. Mas para ajudar o reino de Deus a avançar, amém? O Yuri, perguntei para o Yuri também. O Yuri queria ser um jogador de basquete. E hoje, o Yuri quer batizar pessoas na África. Mas o mais interessante foi o do Heitor. O Heitor disse que antes ele queria ser um engenheiro, comprar uma moto Kawasaki e sair por aí. Kawasaki, ele falou. E agora, o que o Heitor quer? O Heitor, ele quer que o bate-papo da Unifesp frutifique, amém? E que tenha 2 bate-papos na Unifesp, com 2 líderes lá. E ele sair de lá, uau! Olha isso, precisamos coragem para sonhar o sonho de Deus. Porque querendo ou não, os sonhos que a gente sonha naturalmente são sonhos egoístas para a gente. Mas para sonhar o sonho de Deus, a gente tem que largar os nossos sonhos. Para sonhar o sonho de Deus. E precisa de coragem, porque o sonho de Deus é mais loucura que comprar uma Kawasaki, por exemplo. Não qualquer um, mas não é tão difícil comprar uma Kawasaki. Não. Mas agora, fazer um bate-papo crescer. Uau! Se a gente tem fé, a gente consegue fazer um bate-papo crescer. Amém? Vamos continuar lendo aqui. 1 Reis 21. Vamos voltar. Versículo 15. Perdão, 16. Diz o seguinte. Vou reler aqui. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então, Acabe só teve uma reação após ter o que ele queria, que era um interesse egoísta. A gente pode tirar algumas coisas daqui. Bom, um líder, todo discípulo é um líder no reino de Deus. Amém? Você que está aqui hoje é um líder no reino de Deus. Amém? Como líder, nós podemos ser 3 tipos de líder. Podemos ser como Acabe, que na verdade não foi um líder. Acabe foi alguém covarde, que se deparou com um problema e fugiu do problema. Ou a gente pode ser como Jezabel. Jezabel foi uma líder. Ela se deparou com um problema e resolveu o problema. Mas não da melhor forma. Ou nós podemos ser um líder que agrada a Deus. Um líder que se depara com um problema e ao invés de fugir do problema, ele enfrenta o problema. Mas não só enfrenta o problema, faz de maneira correta. Faz de maneira que agrada a Deus. E nós sabemos que o maior líder de todos foi Jesus Cristo. Jesus Cristo se deparou com um problema. Imagina o problema que Jesus Cristo teve que se deparar. Com um mar de gente que não conhecia a verdade. E ele enfrentou o problema. Ele foi para cima de maneira honrosa. Jesus morreu. Então, como
podemos ser corajosos hoje, enfrentando, não sei qual problema você pode ter agora. Talvez seja um problema no seu bate-papo, talvez seja um problema na sua família, talvez seja um sonho que você tem para Deus e que ainda não se cumpriu. Mas está na hora, irmãos, da gente enfrentar os problemas de uma maneira que agrada a Deus. Vocês estão comigo? O sonho de Deus é esse, é evangelizar o mundo. O que Deus quer é que o mundo seja salvo, ainda que nem todos serão salvos. Mas esse deve ser o sonho de cada um de nós aqui. E não deve ser diferente na conferência também. Eu sei que estou falando muito da conferência, mas eu estou muito animado para a conferência, amém? E na conferência, nós não podemos esquecer que somos discípulos. Não é porque está tendo conferência que a gente vai parar de evangelizar. Não é porque está tendo conferência que a gente não vai ter visitantes. Não, a gente tem que ainda ter mais visitantes, amém? Por isso, por Deus, por coragem, amém? Sabedoria e coragem. Porque um relacionamento com Deus não se resume só a ter seus tempos com Deus. O evangelismo faz parte do nosso relacionamento com Deus. Ah, mas eu leio, eu oro todo dia, mas e daí? O que você faz com isso? O que você faz com a sua leitura? A gente quer mostrar para as pessoas o que a gente está aprendendo. Amém? E como o Vini pregou ontem, foi incrível o devocional ontem. Amém? Como o Vini pregou ontem, quando a gente canta, quando a gente está nos estudos, a gente está pregando para Deus, pregando para as pessoas. Olha que incrível. A gente só vai pregar a partir do momento que a gente tiver um conhecimento bíblico, a partir do momento que a gente tem um relacionamento com Deus. Amém? Então, para concluir, irmãos, não é porque a Bíblia, ela diz um pouco sobre o fim dos tempos, né? A gente já sabe, né? Não sei se vocês já estudaram um pouco, mas os físicos entendem isso, né? Que o mundo, o planeta Terra um dia vai acabar, né? Não vai existir mais os elementos. Então a água, a matéria negra, a gravidade, tudo isso vai desaparecer. Mas de acordo com a Bíblia, olha que incrível, de acordo com a Bíblia, o que vai restar é a fé, a esperança e o amor. E o que é o amor? O amor é obedecer a palavra de Deus. Isso vai restar. O que vai restar também são essas memórias. Então, amém. Minha avó, ela não se lembra mais das memórias que a gente teve juntos. Mas Deus vai se lembrar das memórias que a gente teve juntos aqui como igreja. Eu tenho total convicção nisso. Não sei se você tem convicção nisso. Mas quando a gente morrer, a gente estiver nos céus, Deus vai lembrar das situações que a gente passou junto. E eu passei várias situações aqui na região oeste. Então, assisti o jogo do Palmeiras com o Vini. Algo que me impactou muito, vou falar algo espiritual agora. Algo que me impactou muito foi o primeiro dia que eu cheguei na Rap. Quando eu cheguei na Rap, eu lembro do Bagatim, ele ter cozinhado para mim e lavado os pratos para mim depois. Foi o primeiro dia. Amém? Mas eu pude aprender algo daí. Aprender a servir. Amém? Eu vou lembrar de todas as vezes que a gente teve os nossos devocionais universitários. Amém? Que antes de chegar aqui, quando eu cheguei, eu lembro que a gente estava tendo virtual. Os primeiros 2 devocionais universitários. E a gente começou a ter presencial. Eu lembro do primeiro devocional na Paulista. Não sei se você estava lá. Foi incrível. A gente estava animado. E eu lembro dos devocionais na Galeria Imperial que a gente teve. E agora no Varandas, amém, voltando às origens. Mas são memórias que vamos lembrar com Deus quando chegarmos aos céus. Mas para Deus se lembrar disso, o que precisamos fazer? Obedecer a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, para conhecer a Deus, para ser reconhecido por Deus, precisamos obedecer a palavra de Deus. Vamos ter sabedoria para obedecer a palavra de Deus. Vamos ser organizados, amém? Vamos ter coragem para obedecer a palavra de Deus. Coragem no evangelismo. Coragem para chamar pessoas, para entenderem mais sobre isso. E para Deus seja dado todas as glórias. Amém.